A gente sabe que o Sentinela está entre os personagens mais fortes da Marvel. Inclusive, muita gente diz que ele solaria o Thanos com a manopla facilmente, de tão forte que ele é. E até derrotaria o próprio Superman. Mas será que ele, com todo esse poder, ele consegue derrotar o Lobo? O cara que foi expulso do próprio inferno. Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Fala, bem, eu sou o João e sejam bem-vindos ao Nerd Superior. Hoje a gente vai fazer uma das batalhas mais brabas e arretadas. Lobo representando a DC versus o Sentinela, vulgo Superman da Marvel, que vai, é claro, representar a Marvel. Lembrando, galera, que primeiro a gente vai analisar as habilidades deles, para depois ir para uma batalha idealizada, para ver quem realmente ganharia no olho a olho, no pau a pau. Avisos dados, bora começar. O primeiro personagem que a gente vai analisar entre esses dois personagens super brabos vai ser o incrível Lobo, mercenário mais louco das galáxias. E a primeira habilidade tem que ser a mais clássica, a que geral se lembra dele, que é a sua imortalidade. A imortalidade do Lobo, cara, é uma coisa interessante e que, diferente de diversos outros, não foi dado por experimentos, por seres humanos, e sim por divindades. Para quem não sabe, o que eu acho muito difícil, a imortalidade do Lobo, ele conseguiu quando ele morreu, foi para o céu, do céu ele foi expulso para o submundo, para não dizer aquela outra palavra e o YouTube não encrencar comigo. De lá ele foi de volta expulso para terra. Por quê? Porque ele fez tanta raiva no inferno que nem o próprio capeta aguentou ele e escreveu lá que ele seria banido de volta para a terra e toda vez que ele morresse, a alma dele retornaria ao seu corpo. Isso deu imortalidade, já que nem o céu nem o inferno queria, ele tinha que ir para algum lugar. Então vamos deixar ele fazendo raiva na terra mesmo. Mas, cara, essa não é a única habilidade dele. Essa pode ser até a principal, mas não é a única. A próxima habilidade que a gente tem que destacar, que é uma das principais, é a sua força física alta. Um bom exemplo de quando a gente pode ver essa força física alta, eu não me esqueço de quando eu li isso num quadrinho, que é na saga DC 2000, em que ele literalmente estraçalhou um exército de 100 homens. Isso sem precisar nem usar a imortalidade dele, ou seja, ele nem tomou tiro. É claro que ele tem uma força acima do normal, afinal ele é um mercenário e um mercenário precisa ter uma força acima de um homem normal. Mas além dessa força, outros atributos são essenciais e que o Lobo tem e podem decidir uma batalha. O Lobo, ele possui um sentido de rastreamento apuradíssimo, que permite ele encontrar qualquer objeto ou pessoa que teve contato, cheiro, toque, esse tipo de coisa. Mesmo que esteja em outra galáxia, outro universo e por aí vai. Então, por exemplo, se a Mulher Maravilha pegar, fizer raiva a ele e ele decorar o cheiro da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha pode correr para onde for, ele vai rastrear. Isso faz com que ele seja um mercenário realmente muito preparado. Ele é praticamente um mercenário perfeito. Mas é claro que além disso tudo que eu já citei, que vamos concordar, dá um pau e muito super-herói brabo, super-herói e vilão, deixa eu corrigir isso aqui, da DC e da Marvel. Só essas habilidades que eu já citei, mas ainda tem mais. Como, por exemplo, a adaptabilidade. Para vocês terem ideia dessa adaptabilidade, o Lobo ele consegue sobreviver no vácuo. E o que é que tem, João? Sobreviver no vácuo. O vácuo, cara, não tem oxigênio. Então ele não precisa de oxigênio para respirar. Isso quer dizer que, por exemplo, se ele fosse sufocado, não para matar, nem tirando essa fator imortalidade, ele não iria morrer. O que poderia fazer com que ele revidasse. O que já é uma baita vantagem. Mas além disso tudo que eu já citei, tem mais uma característica interessante, que é o seguinte: em Guy Gardner Renasce, o Lobo ele demonstra uma grande resistência ao fogo. Meus amigos, bora lá. Isso sem contar a imortalidade, galera. E como é que ele demonstra isso? Quando vários trovejantes ao seu lado, ao seu redor, foram incinerados por uma estátua do Sinestro. Simplesmente o cara não sofreu nada. E mesmo assim,
ele ainda tem a imortalidade dele para dar aquela garantida caso se o fogo tivesse com alguma coisa, mas mesmo assim ele não sofreu nada. E eu disse que só faltava uma, mas na verdade tem uma principal. Uma principal que ela era tão apelona que a DC simplesmente resolveu tirar dele. Essa aqui é a pérola do jogo. O lobo, ele consegue fazer a partir de moléculas do seu sangue clones dele, exatamente, é como um jutsu clone das sombras, só que aí precisa de sangue, né? No Naruto precisa de chakra, mas tudo bem, parou com as otakices e vamos voltar aqui. Mas por que eu digo que a DC tirou dele? Porque durante a saga Legião, pós ela, para falar a verdade, o lobo, ele perdeu essa capacidade. Ele usou tanto que é como se ele tivesse perdido. Então, se a gente for analisar com essa característica, ele vai ter muita vantagem. Na hora da batalha idealizada, eu vou analisar nos dois cenários, ele sem e ele com. E aí vai dar o veredito, que você já vai saber já já. Mas agora a gente já analisou o lobo. A gente já viu que o lobo é o cara. O cara. Mas agora a gente precisa dar a vez ao Sentinela e falar das habilidades desse praticamente Deus. Primeiramente, a primeira habilidade que a gente vai falar de Sentinela, é claro, o primeiro detalhe, para falar a verdade, é que ele recebeu o soro do super soldado. Exatamente, meus amigos, tem aquela seringuinha que deram no braço do Capitão América? Pois é, só que tem uma diferença. Esse soro, ele estava muito melhorado mesmo. Então ele está muito mais poderoso que o Capitão América quando ele recebeu aquele soro. Mas agora falando das habilidades em si, as habilidades mesmo. Ele possui algumas coisas bem interessantes, como por exemplo a capacidade de manipulação de moléculas. João, como assim essa capacidade de manipulação de moléculas? Isso foi mostrado, galera, durante um confronto com o Homem Molecular. Ele descobriu isso por causa que o Homem Molecular tinha simplesmente transformado ele em líquido, ou seja, o Sentinela virou uma papa. E aí ele conseguiu se reconstruir de volta ao normal sozinho. Isso mostrou a capacidade de movimentar moléculas que ele tem. É claro, isso aí ele ainda não tem um domínio completo como um homem molecular. Então ele não vai conseguir fazer coisas incríveis, insanas com isso. Um bom exemplo de como ele pode usar isso na batalha, se você for parar para pensar, é no quesito regenerativo. Afinal, ele pode regenerar moléculas, ele consegue juntar moléculas, manipular para se juntarem. Então, no quesito regenerativo vai ajudar muito. Mas vamos para a segunda habilidade desse mito. Esse cara, ele lança rajadas de energia. Isso porque ele apresenta a capacidade de controle de luz. Ele emite luz e consegue controlar essa luz. Além disso, também junta com a energia cinética e forma essas rajadas. Ele também apresenta habilidades psíquicas. Porém, essas habilidades elas não foram tão mostradas durante as HQs ainda. Por causa disso, não se sabe se são tão poderosas como a do Professor Xavier, Jean Grey, outros psíquicos da Marvel. E as únicas habilidades psíquicas que ele demonstrou foi, por exemplo, quando ele implantou suas memórias dentro da mente de Paul Jenkins. Mas agora, cara, é incrível, velho. Pela do Lobo eu comecei com a principal habilidade, mas dessa aqui eu deixei por último. A principal habilidade desse cara, sem dúvida nenhuma, é a super força e os atributos físicos. Ele tem super velocidade, super força, uma certa agilidade e isso o torna praticamente um soldado imbatível. Então a gente já viu por essas análises que vai ser praticamente um dilema essa luta. O indestrutível versus o invencível. Mas agora que a gente já viu isso, quem será que ganha? O indestrutível, que é o lobo, ou o invencível? Vamos agora começar a batalha idealizada. Quando eu faço essa batalha idealizada, se você já viu os outros vídeos, eu pego um terreno neutro. Olho a olho, frente a frente, tipo aqueles filmes de faroeste caboclo que tá um na frente do outro. Vamos começar com o lobo. O lobo, ele pode até ser imortal, mas o Sentinela ele tem muita força. Mesmo que o lobo, com a força dele, que é sobre-humana, não chega perto da do Sentinela. Além disso, o corpo do Sentinela, além disso tudo, é resistente, apresenta uma resistência muito maior. O lobo não ia conseguir ferir o corpo do Sentinela. Mas o Sentinela, ele consegue ferir o lobo. Só que o lobo ele é imortal, ele ressuscita. Só que isso não impede de ele conseguir prender o lobo.
Mesmo com aquela monte de molécula que ele poderia usar de sangue, supondo que ele use a separação, que ele ainda tivesse a capacidade de fazer clones, o Sentinela acabaria facilmente com eles. Afinal, ele poderia prendê-los de alguma forma. E vale lembrar que o lobo, ele não pode morrer, mas ele pode ser apagado, ou seja, ficar inconsciente. Que isso, inclusive, já aconteceu, por exemplo, quando ele enfrentou o Superman. O Superman jogou a visão a laser nele e ele desmaiou. E muita gente afirma, e pelas análises que eu faço, o Sentinela apresenta uma força superior à do Superman. Então, se ele caiu para uma rajada laser de Superman, com certeza o lobo cairia para o Sentinela. Então, com isso, a nossa vitória vai para o excelentíssimo Sentinela. Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, que isso me deixa muito feliz, me incentiva a trazer mais lutas como essa, mais vídeos e ajuda meu canal a crescer. E eu fico feliz se trago mais vídeos. Então, e você também não perde nem um vídeo. Então se inscreva aí, por favor. Também compartilha com aquele seu amigo, porque se um cara entra, eu fico muito feliz. Imagina dois entrando, você e seu amigo, debatendo os meus vídeos, debatendo minhas batalhas. Então, por favor, compartilha aí que eu fico muito feliz. E com 2 inscritos, eu fico 2 vezes mais feliz. Então, compartilha. Outra coisa também, deixa aquele seu like, porque aí se eu vejo, cara, esse vídeo específico fez esse cara gostar. Então, eu vou trazer mais vídeos desse, com o Sentinela e com o Lobo. Então, deixa o like aí. Fiquem com as recomendações. Falou, é isso e fui.